Você que nos acompanhou aqui na TV, na Rádio Câmara e também na internet. Muito obrigado por sua audiência, em primeiro lugar. E os deputados terminaram os trabalhos por hoje. O presidente que estava conduzindo os trabalhos, primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, termina o momento em que os deputados concluem, melhor dizendo, uma votação de um outro tema cambial, ou, aliás, um outro tema econômico. Nesse caso, Dini Moraes, as regras cambiais que são alteradas, essa lei número 5.000, o projeto de lei número 5.387 de 2019, que agora vai ao Senado Federal. Exatamente. Hoje foi o dia da economia aqui no plenário Ulisses Guimarães. Boa noite a vocês que acompanharam essa sessão e boa noite a quem está acompanhando agora, a partir de agora, esse resumo do que foi o dia de hoje aqui. Foi um dia longo aqui no plenário da Ulisses Guimarães e foi então terminada de ser votada essa proposta que traz diversas novas regras para o Banco Central, foi apelidada de autonomia do Banco Central, que segundo inclusive o Banco Central, ela consolida em uma só lei mais de 40 normativos editados desde 1920 e isso traria uma certa insegurança jurídica para o órgão. Bom, de qualquer maneira vai mudar o status, passa a ser uma autarquia, tendo aí autonomia não só operacional, mas também administrativa e financeira. Quem acompanhou esse tema bem de pertinho e pode trazer mais detalhes com a gente, porque inclusive entrevistou parlamentares envolvidos no debate, é o repórter Lincoln Macário, que está no Salão Verde, aqui do lado de fora do plenário Ulisses Guimarães. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Dini, Carlos. Boa noite a quem nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas nossas mídias sociais. Um dia, como disse a Dini, intenso, quase 9 horas seguidas de votação de temas áridos, temas econômicos, mudanças importantes, especialmente no que diz respeito ao nosso sistema financeiro, a autonomia do Banco Central, que era foi demandada durante muito tempo, pelos agentes de mercado, e agora também uma desburocratização intensa do mercado de câmbio. Dini, você me pediu para explicar inicialmente a questão da autonomia do Banco Central, mas vamos primeiro para esse segundo assunto, porque já está conosco aqui o deputado Otto Alencar Filho, que foi o relator dessa matéria, cuja apreciação foi concluída agora, que também faz parte desse grande pacote aí de sinalização para o mercado financeiro, de desburocratização, que é a questão de mudanças no mercado de câmbio. A exemplo do que aconteceu na votação da autonomia do Banco Central, essa votação sobre o mercado de câmbio, ela também torna lei uma série de regras que já existem, mas que são portarias, resoluções, regras que a gente chama de infralegais. E a partir do momento que elas viram lei, elas dão mais segurança jurídica para os agentes econômicos, para os atores desse mercado, porque elas não podem ser revogadas pela decisão de um chefe de um determinado setor, pelo presidente do Banco Central, por exemplo. Agora, acontece que, além dessas modificações, esse projeto dá o poder para o Banco Central para regular ele mesmo, mais uma autonomia concedida a ele, as contas que forem abertas no Brasil em moeda estrangeira, que já existem, mas são muito restritas, por exemplo, para agências de turismo, agora elas podem ficar mais amplas, ou as contas que os brasileiros tenham, ou contas que estrangeiros tenham no Brasil em real. Deputado Otto Alencar, o senhor falou várias vezes dessa desburocratização, dessa simplificação, porque mencionou que nós teríamos um sistema de câmbio que perde em burocracia apenas para Cuba. Cuba que, inclusive, até bem pouco tempo operava com duas moedas, uma moeda para o estrangeiro, uma moeda para o nacional. Mas muitas críticas de que isso poderia promover uma dolarização da economia, semelhante ao que aconteceu na Argentina, que levou a Argentina, inclusive, à bancarrota, porque todo mundo corria para o dólar, de repente não tinha, todo mundo estava tudo dolarizado, a economia estava praticamente toda dolarizada informalmente. O senhor afasta esse risco aqui no Brasil com essa liberdade para o Banco Central regulamentar essas novas contas? Sim, é importante que a gente fale que esse projeto foi aprovado pelos funcionários concursados do Banco Central, um grande grupo de bons analistas, pela Receita Federal, pela CVM, enfim, a gente fez uma discussão muito grande. Esse projeto não tem risco econômico, até porque qualquer tipo de conta que seja feita em moeda estrangeira vai ter o CRIO do Banco Central
e existe uma avaliação específica não só sobre a questão do risco, mas também se por acaso a conta ela terá um benefício econômico. Então, provavelmente a gente vai ter realmente uma mudança grande no médio e longo prazo. A gente vai ter um sistema mais simples, mais ágil, desburocratizado e que faz uma compilação de aproximadamente 40 dispositivos legais em um só projeto de lei, fazendo com que o sistema nosso, o sistema de câmbio brasileiro, ele se torne um sistema igual a países como a Alemanha, como os Estados Unidos, em um nível muito bom. Com certeza absoluta, eu acredito que nós vamos ter, não só por conta da questão da autonomia, do projeto da autonomia do Banco Central, mas também da modernização do câmbio, uma avaliação melhor a nível mundial nas empresas de rating. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Otto Alencar. Lembrando que o texto base já tinha sido aprovado no final do ano passado, naquele esforço concentrado em que entramos pela madrugada aqui 3 semanas seguidas, e hoje teve a votação dos destaques, as tentativas de modificação. Muitíssimo obrigado mais uma vez, deputado. As tentativas de modificação feita pela oposição, que focou apenas nisso, nessa questão de termos ou não conta em moeda estrangeira no Brasil, ou quem é de fora ter contas em real no Brasil. Todas as tentativas de modificação foram rejeitadas, inclusive essa última que acompanhávamos agora há pouco, de que o dinheiro que for recebido no exterior, por exemplo, uma exportação, hoje ele pode ficar lá por pouco tempo, em alguns limites, não pode ser usado para qualquer coisa, e agora isso ficou mais flexível para os exportadores brasileiros. Agora, quando mencionado pela Dini, mais cedo tivemos a aprovação da autonomia do Banco Central, primeira aprovação desse ano, um assunto que vem sendo debatido há muito tempo, gera muita discussão no mundo inteiro, onde a maior parte dos bancos centrais já goza de um bom grau de autonomia. No Brasil, inclusive, essa autonomia já existe, mas ela é menor, ela se intensifica agora, e nós conversamos com o líder do governo que capitaneou essa votação, lembro que a pauta é do governo, e também com um representante da oposição sobre a matéria. Vamos acompanhar. Aprovado, então, o primeiro projeto nessa retomada dos trabalhos no Legislativo aqui na Câmara dos Deputados, um projeto que sinaliza sintonia da maioria da Câmara com o governo e sinaliza também uma sintonia com o mercado financeiro. Afinal de contas, a autonomia do Banco Central era algo que vinha sendo demandado pelo mercado financeiro já há algum tempo, uma polêmica que durante 27 anos foi debatida aqui na Câmara e que agora conclui a votação já com um envio para a sanção do presidente da República, uma vez que a matéria veio com o mesmo texto do Senado. Deputado Ricardo Barros, líder do governo, comemorando, obviamente, essa primeira vitória. Por que ela é importante? Por que ser esse o primeiro assunto do ano, nessa nova configuração que temos, com, tudo indica, um alinhamento maior entre a Câmara e o Palácio do Planalto? Porque este é um projeto dos mais importantes que estavam em tramitação na Casa. Mais importante do que isso é a reforma tributária e a reforma administrativa, que vão caminhar também agora junto com a votação do orçamento. Então, nós decidimos, nesta primeira votação, propor aos senhores líderes que aprovaram, por maioria, que isto viesse à pauta, e damos ao Brasil um excelente instrumento, uma ferramenta para o desenvolvimento, para a geração de empregos, para a estabilidade econômica, para o controle da inflação e, especialmente, para uma política monetária sólida, e equiparamos o Brasil aos países mais desenvolvidos do mundo como países que têm Banco Central independente e, portanto, dão segurança ao país e ao mercado de que as regras serão mantidas. Vou rapidinho bater uma bola também com o deputado Volney Queiroz, que é líder do PDT, um dos partidos de oposição, que tentou durante todo o dia de hoje, também parte do dia de ontem, se não impedir a votação da matéria, pelo menos fazer o que eles consideravam correções necessárias para deixar a matéria menos ruim na visão da oposição. Mas nada foi possível fazer, em boa medida o governo tinha pressa nessa sinalização para o Planalto e para o mercado, né, deputado? Pois é, uma sinalização ruim,
e como você disse, ela sinaliza para o mercado financeiro, e a gente esperava que o primeiro projeto fosse uma sinalização para a sociedade, para os 14 milhões de desempregados, para aquelas pessoas que estão sem o auxílio emergencial, mas no lugar disso o governo traz um projeto que estava aqui não por acaso há 27 anos e em 2 dias aprovou um projeto de surpresa que pegou aqui não somente os líderes, quanto a sociedade como um todo, absolutamente despreparados, não houve debate, não houve um aprofundamento e nós entregamos na prática o galinheiro para que a raposa tome conta. Então é uma coisa lamentável, nós fizemos o nosso papel aqui, foi de obstruir, tentar barrar a votação, tentar vencer no voto, mas uma maioria foi estabelecida e nós temos que nos curvar a essa maioria, mas não sem antes fazermos aqui os nossos protestos e tentarmos, inclusive com o relator, aprimorar o texto, mas havia um acordo, uma ideia fixa de que não poderia haver modificação para que o texto não voltasse para o Senado, e isso foi muito ruim porque a Câmara abdicou de fazer qualquer modificação. Mais uma pergunta para cá, deputado Ricardo Barros, aproveitando as críticas, os protestos já feitos e trazendo também outras informações que circularam na sociedade. O próprio ex-ministro Zé Serra, que é do PSDB, que teve no seu programa já a autonomia do Banco Central, fez uma crítica, citou o Banco Mundial, estudos dizendo que, ao contrário do que pregava lá o famoso consenso de Washington, hoje a independência ou autonomia operacional do Banco Central já não estaria tão em voga, já não traria os resultados esperados. E há também, principalmente, a crítica política de que o presidente da República eleito, ele perde por 2 anos a capacidade de tentar redirecionar a política monetária, ele que tem a legitimidade dos votos para isso, porque ele fica 2 anos sem poder trocar o presidente do Banco Central. Como é que o senhor vê essas críticas que foram as mais contundentes? Bom, primeiro que é um instrumento para o desenvolvimento do emprego, um projeto que entregamos ao Brasil, não é ao governo, nem à oposição e nem ao mercado, é ao Brasil, aos brasileiros, à nossa futura geração que vai ter a oportunidade de refinanciar com custo mais baixo a nossa dívida. Cada 1% na taxa Selic custa 70 bilhões de reais por ano para o Tesouro, para nós contribuintes brasileiros. Então é muito importante o projeto, não há se reclamar de falta de debate, está aqui sendo debatido há anos e a decisão está correta. O governo Bolsonaro é um governo liberal e, como liberal que está andando na direção correta, né, de dar autonomia ao Banco Central, garantir que a política monetária seja estável e, com isso, evitar os soluços de queda de bolsa, alta de dólar, que não precisamos ter. Precisamos, sim, financiar os nossos projetos de infraestrutura a longo prazo, 20, 30 anos, e, com isso, só faremos a custo baixo se tivermos política monetária estável. É isso que nós entregamos para o Brasil. Esperança de um futuro melhor. Perfeito. Muitíssimo obrigado, líder do governo, deputado Ricardo Barros, PP do Paraná. E aí, concluindo, mais uma vez, deputado Volney Queiroz, pergunto, essa larga margem aí que nós observamos do governo nessa sua primeira votação vai impor à oposição um papel de obstruir ainda mais ou, diante dessa força, sentar mais para negociar com o governo? E aí eu aproveito e emendo também uma crítica que foi feita várias vezes à oposição de que, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff defendeu a autonomia do Banco Central, o presidente Lula colocou alguém que tinha uma simbologia de autonomia, pois trouxe alguém do PSDB para ser o primeiro presidente do Banco Central do PT. Como é que o senhor viu também essas críticas a quem defendia a autonomia do Banco Central? Bem, o presidente Lula e a presidente Dilma falam por si. O PDT nunca defendeu isso e o PDT sempre foi contra e continua contra. Nós achamos um equívoco, achamos errado, achamos um dia lamentável para o Brasil. O Brasil vai pagar essa conta no futuro, e o que nós votamos aqui não foi simplesmente a autonomia, foi a soberania absoluta do Banco Central. Um diretor só vai ter uma responsabilidade enorme de definir a política cambial. Então, não há assim um tipo de regramento, uma coisa que possa ser auditada. Nós, inclusive, conversamos com o relator, sugerimos várias coisas, sugerimos que os balanços do TCU, do Banco Central fossem submetidos ao TCU, e muitas outras propostas importantes, interessantes, úteis e que foram rechaçadas com essa proposta, com essa ideia de que não poderia haver nenhuma mudança porque o texto não poderia voltar para o Senado. Então havia pressa, há um desejo enorme do presidente Arthur Lira de entregar essa matéria aprovada.
não sei a justificativa de tanta velocidade, e isso fica devendo para o Brasil um debate com mais profundidade, com mais calma. Então eu continuo dizendo, não há justificativa para uma coisa que passou 27 anos tramitando, seja aprovada em 24 horas. É muito estranho tudo isso e vamos recompor nossa base aqui, vamos, com a quantidade de votos que nós temos dos partidos de oposição, fazer o nosso papel, que é o papel delegado pela população, obstruir ser oposição ao governo e propor alternativas. Perfeito, muitíssimo obrigado. Está aí um resumo desse tema muito complexo. Se você inclusive quer detalhes, nós temos matéria na Agência Câmara, nas nossas redes sociais tem um passo a passo de como foi a votação e também tem toda a documentação sobre essa matéria, com passo a passo de como votou cada um dos deputados em relação às 11, na verdade, as 6 tentativas de modificação, os destaques, né, que foram votados separadamente tentando modificar o texto base aprovado e que é o mesmo que veio do Senado, portanto permitindo que a matéria siga para a sanção do presidente da República, que certamente o fará, já que foi ele o principal patrocinador da aprovação dessa matéria. Tá aí um resumo de tudo que foi feito hoje aqui na Câmara dos Deputados, com os deputados falando, você podendo ter acesso a todas as opiniões em relação a esses assuntos, e lembrando que no caso do projeto que trata da autonomia do Banco Central, vai para a sanção do presidente da República, e o que trata das regras cambiais, este vai para o Senado Federal, Dini. Exatamente, são dois assuntos econômicos e aí eu acho bem interessante a gente falar sobre a questão do por que isso altera a sua vida, né? Bom, primeiramente, a proposta do Banco Central. Essa proposta do Banco Central coloca como prioridade do Banco Central a questão do controle da inflação. E inflação tem tudo a ver com a nossa vida, né, gente? É o que o consumidor, o que a população paga, na verdade, dos preços de tudo, de serviço, de produtos, enfim, né? Isso tudo está muito atrelado à nossa vida, né, Carlos? E a questão da lei cambial também tem a ver com a gente, né? A gente lembra que o valor da nossa moeda também reflete diretamente nos preços que a gente paga em tudo. Então, tudo reflete no bolso do cidadão brasileiro, por isso que você tem a ver, sim, com esses assuntos, mesmo que pareça que diretamente não tem, né? Enfim, vale a gente ressaltar também que foram aprovadas outras coisas, né? Que na verdade um outro requerimento de urgência foi aprovado no dia de hoje. Esse requerimento, ele na verdade autoriza que uma outra proposta seja votada diretamente aqui no plenário Ulisses Guimarães, que é uma proposta voltada a ações emergenciais para o setor de eventos no país. A demanda foi apresentada pelo setor aos parlamentares e os parlamentares transformaram isso em um projeto de lei que deve ser votado amanhã cedo e pelo menos é o que consta na pauta, né, Carlos? É um projeto que eu, pelo que observei no plenário, falando pela liderança do governo, um dos vice-líderes, o deputado Evair de Mello, ele disse que o governo não tinha um compromisso com o mérito dessa pauta, que tem relação com a questão do coronavírus, é mais um setor que foi duramente afetado pela pandemia de Covid, um assunto que deve ser votado, inclusive é o primeiro, né, depois da volta aos trabalhos nesse ano legislativo, que trata exatamente desse tema da Covid-19. E também há outros projetos relacionados a esse assunto que os deputados devem enfrentar e, como você pode perceber nesses primeiros dias de trabalho dos deputados, tem essa questão da economia, que está sendo enfrentada por esses outros assuntos, que foi a questão do Banco Central, que já era dito desde o ano passado como um dos assuntos importantes, e ainda teve a lei cambial, que começou a ser votada no ano passado e foi finalizada hoje e segue para o Senado Federal, Dina. Os dois assuntos eram apontados como prioridades pelo governo, né? Então estavam na lista dos projetos que deveriam ser votados aqui no Congresso. Então, lembrando a você que acompanhou hoje aqui, quinta-feira de manhã, amanhã de manhãzinha, 9 horas da manhã, está marcada nova sessão plenária para a deliberação de outros assuntos. Na pauta, são 3 projetos de lei, basicamente. Um deles trata, então, de ações emergenciais voltadas para o setor de eventos e aí cria um programa que se chama Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, que traz aí um conjunto de medidas e entre essas medidas empréstimos a juros mais baixos para poder preservar empregos do setor, para poder também ter capital de giro nas empresas, financiamento de ações dessas empresas e diminuição de impostos.
uma das justificativas desse projeto é que, inclusive, o próprio governo reconhece que esse é um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Por causa do isolamento social. Muita gente deixou de sair, deixou de fazer eventos para tentar evitar a contaminação do novo coronavírus. E os outros 2 projetos de lei são esses projetos de lei relacionados à Covid. Criminaliza, aumenta a pena para quem destruir vacinas, né? E o outro criminaliza os fura-fila da vacinação de prioridade da Covid. Assuntos que devem movimentar também, ter muita discussão aqui no plenário, que são apontados como prioridade, obviamente, porque tem relação com essa crise causada pelo novo coronavírus, né? Com certeza você não vai perder. Vai estar com a gente amanhã aqui então, você que nos ouve pela Rádio Câmara, que acompanha a gente também pelo aplicativo Câmara ao Vivo, no Facebook, no Instagram também, no Twitter e por aí vai. Então, para que você tenha acesso às informações, tem muitas ferramentas, então não pode perder de jeito nenhum. Até mais, a gente está fazendo um esforço muito grande para tentar traduzir os assuntos que são tratados aqui pelos deputados e deputadas no plenário Ulisses Guimarães. Tudo aqui tem a ver com a sua vida. Veja como o seu parlamentar se comporta, veja os discursos dele, analise, tire suas próprias conclusões. Aqui com a gente ao vivo no Sistema de Comunicação da Câmara dos Deputados. A gente fica por aqui, boa noite, até lá. Boa noite.